Antes de conhecermos a Deus, estávamos em certas denominações, sem o conhecimento da verdade, caminhando no obscuro, mergulhados por completo no mundo, cercados e cobertos pelas trevas sob o domínio delas, aprisionados nos vícios, como por exemplo no álcool, na prostituição e na fornicação, na bandidagem, assim como nas drogas, tendo uma vida sem direção, atribulada e desamparada, sem esperança de que um dia teríamos de alcançar a graça, que é o favor imerecido de Deus. Convencido com as trevas em nossos corações, que a vida na qual levávamos era boa e perfeita, sensacional e divertida, mas além disso caminhávamos no caminho da perdição e da morte. Para quem foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nele fica marcas de testemunho sobre a boa obra e perfeita que foi realizado nele. Pois quem tem encontro com ele, de uma certa forma recebe a transformação, um renovo dentro de si. O velho homem é por sua vez removido e é revestido um novo homem que é nascido de Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Cá estamos com o jovem Dário, o jovem cristão que decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus há 3 anos atrás. Irmão Dário, saudações para aquele que nos assiste diretamente e indiretamente. Com a paz do Senhor, saudar a todos que acompanham este vídeo, saudar ao meu irmão querido Aníbal, para todos que estão acompanhados e que fica aí até o final e acompanha essa entrevista. Yes. A entrevista de hoje será super abençoada. Na verdade, o que nós queremos saber com o nosso irmão Dário é de como era a sua vida antes de conhecer ao Senhor Jesus, de como era a sua vida sem Deus, de como era a sua vida sem o conhecimento da verdade. E depois que recebeu o Senhor Jesus, quais foram as primeiras evidências, as transformações que surgiram depois? Ele recebeu ao Senhor Jesus como o seu Salvador de sua vida. Irmão Dário, pode nos falar em que ano mais ou menos que se converteu ao Senhor Jesus? Aproximadamente 3 anos. Aproximadamente 3 anos em que aceitei o Senhor Jesus. Sim. 3 anos. E recebeu ao Senhor Jesus. Com certeza. E todo esse tempo, desde a sua nascença, já frequentavas numa igreja, numa congregação? Ou... yes. Eu já ia na igreja, né, assim como todo mundo vai, mas na verdade ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. Aceitei já há pouco tempo, em 3 anos atrás. Era como aquele jovem, como todo aquele que em algum momento vai para a igreja, né, porque se calhar tem que ir com a família, com os pais, tem que agradar os pais. Mas o Jesus que conhece simplesmente é na teoria, mas ainda não sentiu aquele amor, aquele poder de Deus sobre a sua vida. Então eu ia na igreja, mas tinha conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, de uma forma natural e de uma forma teórica, mas eu ainda não havia nascido no Espírito. Então aceitar o Senhor Jesus de verdade foi em pouco tempo, em 3 anos. Foi há pouco tempo. Mas antes frequentava numa igreja, ia numa igreja, orava numa igreja, mas era antes de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Significa que é possível alguém frequentar a igreja, mas não tomar a decisão de entregar a sua vida. É possível acabarmos anos e anos dentro de uma igreja e não entregarmos as nossas vidas para o Senhor Jesus. É possível, assim como existem crentes fakes, né? Existem também crentes verdadeiros. Crentes fakes são aqueles que eles ainda não nasceram no Espírito, né? Aqueles que vão na igreja, ouvem a palavra,
mas eles não vivem um poder de Deus a cada dia, eles não vivem, não carregam Jesus como a sua identidade a cada dia, porque eles ainda não nasceram no Espírito, ainda não experimentaram o amor e o poder de Deus. Então, eu nasci no Espírito e aceitei o Senhor Jesus e, graças a Deus, me sinto um crente de verdade, porque... é mais ou menos isso. Uau, isso é sensacional, família, o familiar lá em casa, o amigo que nos acompanha, a conversa está a ser sensacional, está a ser tremendo e impactante. Subscreva-se no nosso canal, deixa já o seu like para que a YouTube recomende mais vídeos por intermédio deste canal. Irmão Dário, fale-nos em poucas palavras o que te levou a tomar esta decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Porque, segundo o irmão Dário diz que antes de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, já congregava, já entrava numa igreja, já orava numa igreja. E creio eu que nessa igreja pregava-se a palavra de Deus, pregava-se uma certa verdade. Mas eu quero saber de ti, o que realmente te convenceu? O que realmente convenceu o teu espírito? É uma longa história, mas na verdade foi um dia em que eu estava na escola. Como eu havia dito, eu já frequentava a igreja, mas não era aquele crente de verdade que nasceu no espírito, né? Então, eu uma vez estava na escola, eu estava com uma colega que, graças a Deus, ela hoje é minha irmã em Cristo Jesus, é minha irmã na fé. Então, nós estávamos na escola, e a escola em que eu estudava, este corte que eu tenho aqui, não poderia fazer esse corte. Lá era um corte extravagante, tinha que estar mesmo no ponto, o cabelo mesmo refinado. Ok. Então, eu fiz esse corte, mas não assim com o cabelo grande. Eu tinha feito um punk. Punk lá é proibido. Okay. Então, eu e ela também, coincidentemente, ela também fez um punk. Só que o problema não estava em fazer o punk. O problema estava em fazer uns riscos em que ela fez que era extravagante e que lá também não era permitido. Então, me lembro que fomos tirados da sala. Aquilo tudo estava num propósito de Deus. Fomos tirados da sala e fomos para o recinto da escola. Não fomos para casa. E lá nos conversávamos. Ela já estava firmada na fé, eu não. Ela já conhecia Cristo Jesus, já tinha a palavra dentro dela. E ela começou a falar de Jesus de uma forma diferente que eu nunca tinha ouvido antes. Ela começou a falar. Eu já ouvia de Jesus, já ouvia várias vezes, mas do jeito que ela falava era uma forma diferente em que me impactou. Então, eu senti algo diferente. Ela, quando falava do amor de Deus, quando falava também da sua conversão, como ela aceitou Jesus, aquilo foi diferente para mim. Então, me marcou muito. Ela, depois de falar da palavra, eu me senti tocado. Então, eu me lembro numa passagem bíblica em que o Senhor Jesus pregava. Yes. E os que ouviam a pregação, eles ficavam admirados pela pregação, porque em si mesmo eles diziam que esse homem, nas suas palavras, carrega um poder. Esse homem fala como se tivesse autoridade. Com certeza. Uau! Na verdade, o irmão Dário já ouvia a palavra de Deus frequentemente, porque já frequentava numa igreja. Só que naquele dia a palavra de Deus apareceu de uma forma diferente. Apareceu na voz de Deus, não na voz do homem. Apareceu com autoridade que cativou o ser, que cativou a alma do nosso irmão Dário. Uau! Irmão Dário, ao longo da conversa, qual era exatamente a palavra-chave? Qual era a palavra-chave? O que ela declarou, o que ela ministrou e te cativou por completo? Yes. Uau, na verdade, eu já não me lembro bem, mas me lembro que ela falava mesmo do amor de Jesus, okay, para a nossa vida. Yes. Sendo eu pecador, eu via na qualidade de um pecador aquelas palavras que ela transmitia. Okay. Então foi algo muito maravilhoso, impactante. Ela falava do arrependimento também,
E aquilo me marcou muito. Eu me senti diferente, eu me senti qual era a minha... Depois daquela palavra, eu me senti em que posição eu estava. Ok. Em que posição eu tinha que estar depois de ouvir aquela palavra. Depois da palavra que ouviste, descobriste realmente a posição em que estava. Com certeza. E posteriormente a posição que deverias estar. Deveria estar. Uau! Então, ela, depois de falar aquilo tudo, eu me senti impactado e ela no final me convidou a disse, Dário, vamos para a igreja, eu quero te convidar para a minha igreja. Não é errado convidar a igreja, né? Aliás, visitar a igreja, não é errado. Sim. Então, não neguei. Aquilo foi numa segunda-feira, me lembro muito bem, e numa quarta nós fomos e lá chegando eu encontrei os irmãos, estavam lá na igreja, né? Lá estavam para receber ensino, instruções da palavra com o homem de Deus deles, o pastor deles, que atualmente é o meu pastor, é o meu homem de Deus. Ok. Então cheguei lá, eu vi como tudo novo, né? Aquela forma espiritual que eles se tratavam. Então era para mim novidade aquilo aí, porque eu andava na carne, era uma pessoa que não sabia nada daquilo. Até a forma de cumprimentar os cristãos, né? Tem aquela forma muito comum de cumprimentar a paz do Senhor, Shalom. Shalom. Com certeza. Yes, irmão Dário, fale-nos como foi, como é a tua vida assim que recebeu ao Senhor Jesus até ao dia de hoje. Quais foram as transformações? O que mais te impactou? Agora consegues ver a mudança? Agora consegues ver uma transformação, um renovo dentro de ti, um alívio dentro de ti, uma paz, algo diferente, algo que simplesmente você consegue explicar, algo quando acorda te é dado um motivo de você louvar e agradecer a Deus? Uau, após eu receber o Senhor Jesus, minha vida mudou por completo. A primeira coisa que mudou em mim foi o meu comportamento. É a primeira coisa que mudou em mim, depois o meu caráter. Eu fui transformado de uma forma em que mesmo uma pessoa que não tem Jesus, ela pôde notar que não, esse jovem, ele mudou de verdade. Bom, eu abandonei vícios, abandonei alguns hábitos e costumes que eu tinha antes. Isso acontece, acredito que acontece com todo mundo que aceita o Senhor Jesus. Então mudou tudo em mim. E hoje, graças a Deus, eu sou um jovem muito abençoado e agora já não preciso de drogas, álcool, estar a frequentar lugares que podem me desviar, porque eu já experimentei a verdadeira paz do Espírito, já tenho o Senhor Jesus. Agora quando te aparece estresse, porque disseste que já não precisas do álcool para poder te aliviar, para poder trazer tranquilidade. Agora quando te aparece estresse, o lugar em que recorres é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é o príncipe da paz. Uau, louvado seja Deus. Algo que mais me fez admirar no irmão Dário, ele antes de conhecer o Senhor Jesus, o irmão Dário não sonhava que um dia poderia cantar, que um dia poderia ser ministro de louvor. O irmão Dário canta na igreja. Com certeza. O irmão Dário toca e canta na igreja. Com certeza, é isso mesmo. Mas no mundo sonhavas num dia que ias estar com uma guitarra a cantar em qualquer lugar? Eu nunca sonhei, na verdade, eu nunca pensei que um dia eu poderia ter habilidades de tocar e graça para cantar. Parece que Deus tinha propósito comigo, eu tinha mesmo que aceitar Jesus, me converter e adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, usar as minhas mãos para tocar e a minha voz para cantar, para adorar. Uau, isso é muito impactante para mim, é muito impactante, é impressionante e é sensacional. Mas eu creio que existe um motivo que te levou a entrar no mundo da música gospel. Depois que conheceu a verdade ao Senhor Jesus, a música te levou, a música te cativou. Mas fale-nos em palavras, qual é o motivo que cativou-te a se apaixonar com a música gospel? O motivo
motivo. Yes. Uau, quando eu me converti, depois de um tempo, quando eu comecei a ser constante nos ensinamentos na igreja para fortificar a minha fé, e o meu pai na fé, o meu mentor, ele tem uma graça profética, graças a Deus. Então ele disse Deus vai te usar muito no ministério de louvor e adoração. Então você tem que começar a praticar a partir de já, tem que começar a servir. E isso vai com o tempo, você vai desenvolver essas habilidades com o tempo, quando estiver a ensaiar, ser frequente nas orações, meditação da palavra, ser constante na obra de Deus, e Deus vai te usar nessa área. Então eu comecei a ser constante, comecei a ter aquela sede de servir a Deus, sede de querer aprender a tocar, sede de querer cantar. Então comecei a me inspirar em pessoas que já estavam mais elevados na fé, já estavam num nível mais alto, né, na fé. E pessoas também que serviam no ministério de adoração. E as primeiras pessoas que eu me espelhei foi pessoas do meu ministério. E uma das pessoas foi ele. Foi o irmão Aníbal. Uau, essa é uma grande bênção. Ele foi uma das primeiras pessoas em que eu me inspirei nele. Yes. E eu quando via o irmão Aníbal, eu não vou esconder, é verdade, você sabe disso. Yes. Eu quando via o irmão Aníbal a cantar, sentia Deus por meio dele. Então até hoje ele quando canta eu consigo sentir a presença de Deus. Então foi uma das pessoas que eu me inspirei muito para continuar na área de louvor. Então tem uns demais irmãos, né? Não sei se eu posso falar o nome, que tem a Levita Rebeca. Se eu estar a contar aqui vai chegar a muitos, são muitos. Mas esses me deram força de eu poder continuar e estar a me dedicar nessa área para que verdadeiramente Deus pudesse nos usar, porque nós podemos nem ser como dom, se nós não praticar, exercer essa função, nós não vamos ter aquilo que Deus colocou em nós, não vamos conseguir fluir. Então eu tinha que exercitar, depois de eu ver a inspiração, eu tinha que também imitar. Mas, tipo, apareceram dificuldades, né? Com certeza. Não foi algo que surgiu daqui para aqui. Apareceram dificuldades. É assim, muitos desistem porque a coisa é difícil. Na verdade, quando gastas tempos a se dedicar na tal coisa, você torna-se um pouco aperfeiçoado. E continuando, você acaba aperfeiçoando. Sempre há dificuldades. O irmão Dário teve muitas dificuldades, tanto em tocar guitarra, tanto em cantar. Uau! Grande bênção em nome de Jesus, é uma grande bênção em nome de Jesus. E para você informação, o irmão Dário, ele lançou há meses atrás um álbum novo, uma música nova. Exatamente falava a respeito da minha conversão. Uau, isso é impactante. O irmão Dário, a música que ele fez, que ele gravou, falava da conversão, do amor de Jesus para com sua vida, do amor com o Senhor Jesus para com sua vida. Brevemente irão ver o áudio, é muito, mas muito abençoado. Para já, nós queremos ouvir a voz do nosso irmão Dário. Ele estará assim, porque em tempo livre o irmão Dário tem estado com sua guitarra a louvar a Deus, exatamente, é isso, não é? Em tempo livre, não tens nada para fazer, pegas na tua guitarra, louvas a Deus, uau, isso é tremendo. Eu creio que o familiar lá em casa, os amigos que estão nos acompanhar, já estão com expectativa de ver o nosso irmão Dário a louvar neste lugar, a louvar nesse exato momento. Para já, eu quero assim convidar o Mano Dário a nos abençoar com louvor, super abençoado com louvor lindo, que seja da tua preferência, o louvor que mais impacta a sua vida, que até agora impacta a sua vida. Podemos ir a isso?